Paz do Senhor Jesus, vocês estão rápido, hein? Pra mandar a mensagem aí. Eu penso que eu entro e já minha mensagem chega primeiro, não consigo mandar primeiro. Glória a Deus. Paz do Senhor Rosa, Diaconisa Dolores, Danilo, Mariluza, Cleide, mais Osmar Fernandes, Cristiana, Cleide. Começou forte. Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir bem aí? A senhora Márcia, Malu, a senhora Cristina, hoje nós vamos estar fazendo uma oração por a Yara, que está passando por um processo de quimioterapia, né, de tratamento, que ela não anda muito bem. A gente tem orado constantemente, mas vamos estar orando juntos, fazendo um clamor por ela, pelo meu sobrinho Rodrigo, que está com Covid, infelizmente, mas está bem, está assim, fazendo tratamento, está em casa, não está internado, e a gente está crendo que ele vai recuperar sem precisar de internação, né? Estamos crendo que o Senhor vai estar conduzindo todas as coisas, ele está fazendo todo o processo segundo os médicos passaram, né, para ele. Então a gente crê que logo breve ele vai estar aí falando que já está curado, né, em nome de Jesus. Então, o Rodrigo é filho da Jerusa e do Silvino, que também passaram pelo Covid, sabe que não é fácil, né? E agora o Rodrigo tem a esposa Luciana, a filhinha Júlia, que também precisa das nossas orações, que estão juntos, né? Que está em casa, que ele está fazendo todo o tratamento em casa, mas não tem como se distanciar, né, irmãos? E eles estavam juntos, então a gente não sabe como que vai ser né? Se elas também estão com Covid, mas vamos aguardar em Deus que tudo se resolva, né? Para a glória do Senhor. Maria de Fátima, fiz o convite para a pastora, o dia que a pastora quiser clicar aí, entrar para fazer oração, para deixar um versículo, a pastora tem a liberdade, né, de estar nos ajudando, que está sempre aí conosco. Então vai pensando, vai com carinho para entrar e fazer essa oração junto com a gente. Amém? Então a palavra hoje a gente vai estar falando em Apocalipse 2, né, que fala sobre quando o Senhor Jesus comunicou ali com as 7 igrejas, que é no território ali da Ásia Menor, que faz parte da nação da Turquia. Até eu e o Santo, nós estivemos lá nessas 7 igrejas, fizemos 7 igrejas lá na Ásia, uma bênção, fomos com um grupo e foi muito bom conhecer lá, né? Conhecer lá em Istambul e as igrejas, 7 igrejas então que o Senhor escreveu a carta através, né, as cartas para todas essas igrejas, através do apóstolo João. E então aqui ele está fazendo uma carta, falando para João, escrevendo uma pequena carta para a igreja de Éfeso, que foi a primeira carta que foi enviada, né? A igreja de Éfeso, que é uma cidade próxima ao mar Egeu, então citada ali frequentemente no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo sempre
cita ali no Novo Testamento sobre os Efésios, né? Então, nós vamos ver o que diz essa pequena carta em Apocalipse 2, do 1 ao 7, que fala assim: cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso tem na sua boca as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus tratos, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. É a bagunça da família, viu, irmãos, que estão chegando aqui. E eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus tratos, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. Então, essa igreja, ela estava de acordo com os mandamentos que Deus deu, só que eles tinham se afastado, não estavam mais naquele amor inicial de quando eles tinham se voltado para Jesus. Então ele fala que tem contra eles que eles deixaram a sua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E não, se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui o Senhor falando através do apóstolo que essa igreja, ele estava vendo as obras, né, delas, e principalmente essa igreja em Éfeso, que ela tinha perdido então a primeira caridade, o primeiro amor, mas que no restante estava de acordo com o que Deus tinha colocado para eles seguir, que eles estavam contra os nicolaítas, que são aqueles ali na época que achavam que a imoralidade, né, sexual, enfim, tantos outros pecados, não interferia na salvação. E nós vemos que não é, né? Que Deus tem os mandamentos dele para a gente seguir, mesmo na época da graça que nós estamos vivendo, nós precisamos observar. E aqui então essa igreja, ela estava faltando em caridade, em amor, mas no restante estava de acordo com aquilo que o Senhor tinha ensinado, né, contra aqueles que faziam a obra do Senhor relaxadamente. E a palavra do Senhor lá em Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer forma, sem observar e sem cumprir os mandamentos de Deus, né? Então Jesus, ele iniciou essa carta relembrando os Éfesos da sua soberania sobre as igrejas. O Senhor viu os atributos na igreja de Éfeso que mereciam, demonstraram dedicação e perseverança no seu trabalho, mesmo quando passaram por provações difíceis. E com certeza eles entendiam a importância da diligência, né? De fazer a obra do Senhor, o serviço do Senhor com cuidado, com amor, com diligência. E a obra do Senhor, então, não pode ser feita relaxadamente.
Nós, quando nos propomos, né, quando o Senhor nos chama para fazer a obra dele, nós devemos fazer com muito cuidado, com muito zelo, dentro do que a palavra nos ensina, para nós não estarmos então passando algo que não é da parte do Senhor, né? Que a palavra do Senhor então ela seja, né, sempre com diligência na nossa vida. Jesus, então, ele louvou ali o trabalho dos Efésios. Eles não recuavam da responsabilidade de identificar e rejeitar aqueles falsos mestres que ensinavam doutrinas não de acordo com o que o Senhor tinha deixado. Então nós devemos observar, irmãos, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, para não sermos enganados por ensinamentos e mensagens de falsos mestres, de pessoas com segundas intenções. Lá em Gálatas 1:8, depois os irmãos podem observar o que a palavra diz. Então a igreja de Éfeso, porém, não era perfeita, porque ela recebeu crítica de Jesus, né, que tinham abandonado o seu primeiro amor, deixando de praticar as primeiras obras. Porque lá em Mateus 22, do 37 ao 39, Deus fala, né, ao próximo, sobre nós estarmos unidos e devemos então viver conforme o Evangelho na prática, irmãos. Nosso amor ao Senhor e ao próximo. É a palavra que o Senhor está nos dando esses dias, confirmando então a união, a perseverança, a responsabilidade e o amor que Deus nos ensina. Para nós não somente falarmos de palavras, né, mas com atitudes e viver verdadeiramente o que o Senhor nos ensina. Porque, irmãos, é muito fácil eu chegar aqui, falar, né, estudar, mas viver é que é mais difícil, né, irmãos? Então nós precisamos pedir graça ao Senhor, pedir misericórdia para nós vivermos verdadeiramente essa palavra que a gente fala todos os dias na nossa vida. Senão nós estamos sendo o quê? Hipócritas, né? Passando uma coisa e vivendo outra. E não é isso que Deus tem para nós, e Ele nos observa. Antes de entrar aqui na live, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, antes de fazer, né, uma live, fazer para os meus irmãos, eu estou fazendo para o Senhor. Então a minha responsabilidade é com o Senhor. E receba, Senhor, as nossas vidas. E falei com Deus, falei, Deus, o Senhor me ensina a cada dia onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, porque é uma responsabilidade muito grande, né, irmãos? A gente está falando da palavra de Deus, está passando a mensagem do Senhor. A gente precisa, em primeiro lugar, estar vivendo essa palavra. Então, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Aqui, Jesus estava falando com os obreiros, né, com os anjos da igreja e com as igrejas. Então, as 7 estrelas que João viu ali na mão, no primeiro capítulo, fala na mão de Jesus, né? E os 7 castiçais. As 7 estrelas significam os 7 anjos, que seriam os 7 obreiros que estavam na frente dessas 7 igrejas, que tinham a responsabilidade de passar a verdade. Então, Jesus, em cada uma das cartas, ele mostrou o que estava acontecendo, o que precisaria melhorar dentro daquelas igrejas, né? Através do apóstolo João, que tudo nos indica dentro dessa carta de Apocalipse, que foi o apóstolo João que escreveu, né, essa carta do Apocalipse, esse livro, né, do Apocalipse. Então, que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, colocar mais amor. Cheio o arquivo do meu celular, depois eu vou ver o que está acontecendo para resolver isso. Os irmãos perdoam, né, que está saindo um pouquinho do ar. As menininhas querem vir aqui? Vem, Lala. Só dar um oi aqui para os irmãos.
minha netinha mais velha, Laurinha. Tem a Lorena que tem 2 aninhos, né, Lolo? Ela é 2 aninhos. Estão aqui com vó, curtindo. Manda um beijo, dá um oi pros irmãos. Oi, irmãos. Então é isso, né, irmãos? Ficam com Deus, a gente vai estar fazendo a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela minha família, que o Senhor tem colocado, ó Pai, união, amor, graça, virtude. Deus, nessa hora eu coloco o Eric na tua presença, que nós estamos aí orando, para ele retornar, Senhor, na tua palavra. Ele tem desejo de retornar para a sua casa, mas não tem achado força, Senhor. Não tem encontrado, ó Pai, força. E ontem mesmo a Renata, a gente estava conversando e ela dizendo que falta algo na vida do Eric. Nós sabemos, ó Deus, que é uma lacuna, que o Senhor tem o chamado na vida dele e ele precisa, Pai, retornar para cumprir esse chamado, porque muitas vezes pode ter um belo carro, uma bela casa, uma bela família, mas ainda falta algo. Nós sabemos que esse algo, Deus, é o Teu Espírito Santo, que precisa, Pai, ocupar o lugar que lhe é devido. Então nós pedimos, unidos aqui, Senhor, pela vida do Eric. Pai, também o Rodrigo, que está passando por esse processo de Covid. Guarda ele, abençoa a Luciana, a Júlia. Deus, essa família é tua, abençoa todos, o Silvino, a Jerusa, o Júnior, a Érica, o Maurício, o Mateus, o Marcelinho, a Ângela, o Bento. Pai, cuida dessa família, nós te pedimos nessa hora. Também pela Yara, Senhor, cuida da Yara. Pai, esse tratamento que ela está fazendo, nós sabemos que não é fácil passar por uma quimioterapia. Ajuda a tua filha, visita ela, a Sofia. Todos, ó Deus, que nós temos colocado na sua presença, no seu trono, que estão aqui, ó Pai, no caderno, escrito. Continua, Deus, com a nossa irmã Helenice, que está na fila esperando para fazer o transplante do rim. E todos os nossos irmãos, João Paulo, Pai, que são os mais recentes na tua presença. Senhor, vai de encontro com cada pedido nessa tarde e que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, trazendo, Senhor, a tua paz, a tua graça e o teu amor sobre cada família representada. Nesta hora, Pai, nós te pedimos, envia os teus anjos poderosos, guardando, livrando e abençoando cada um em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo os meus irmãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, meus irmãos? A Belinha está aqui. Eu descobri o que é que ela tanto ama, protetor solar. Eu passar o protetor, ela fica lá em volta e é uma benção. Então eu acho que é o perfume do protetor, ela fica em volta buscando ali, acho que um pouquinho, mas não tem como, né? Tirar o perfume do protetor. Que Deus abençoe os meus irmãos, ficam com Deus, um bom sábado, restante de sábado, a noite de bênção e até amanhã. Amanhã vou ver se eu consigo reunir todos para dar um oi para os irmãos, agradecer, né? Que o Senhor tem usado os irmãos para abençoar as nossas vidas. Eu falei ontem para Renata, falei, Renata, que me dá vida aqui é a live, aos meus irmãos, as mensagens. Deus sabe que é verdade. Né? Que o Senhor venha abençoar todos vocês e guardar em nome de Jesus. O que foi, Laurinha? A gente pode ir na piscina? Ficam com Deus, amo vocês. Até amanhã, ao meio-dia.